O livro de Jasher, parte 10, capítulo 32. Jacó envia uma mensagem de paz ao seu irmão. 1. E naquele tempo Jacó mandou mensageiros a seu irmão Esaú em direção à terra de Seir, e ele lhe suplicou. 2. E ele lhes ordenou, dizendo: Assim direis a meu senhor, a Esaú, assim diz o teu servo Jacó: Não queira, o meu senhor, imaginar que a bênção de meu pai com o qual ele me abençoou, tenha sido benéfica para mim. 3. Porque eu tenho sido estes 20 anos com Labão, e ele me enganou e mudou meu salário 10 vezes, como já antes disseram ao meu senhor. 4. E eu servi-o em sua casa muito de forma trabalhadora, e Deus depois viu a minha aflição, o meu esforço e o trabalho de minhas mãos, e ele me deu graça e favor diante dele. 5. E eu depois, através desta grande misericórdia de Deus e bondade, adquiri bois e jumentos e gado, e os servos dos homens e servas. 6. Agora estou voltando para minha terra e minha casa, para meu pai e minha mãe, que está em Canaã, e enviei para que, o meu senhor, saiba de tudo isso a fim de encontrar graça aos olhos de meu senhor, para que não imagine que eu tenho de mim mesmo obtido riqueza, ou que a bênção com que meu pai me abençoou. 7. E os mensageiros foram a Esaú, e encontraram-no na fronteira da terra de Edom, indo em direção a Jacó, e 400 homens dos filhos de Seir, o Oreu, estavam de pé com espadas desembainhadas. 8. E os mensageiros de Jacó disseram a Esaú todas as palavras que Jacó tinha falado com eles sobre Esaú. 9. E Esaú respondeu-lhes com orgulho e desprezo, e disse-lhes: Certamente eu tenho ouvido e realmente foi dito a mim o que Labão fez a Jacó, que o exaltou em sua casa e deu-lhe suas filhas para esposas, e gerou filhos e filhas, e abundantemente se aumentou na riqueza e riquezas na casa de Labão através de seus meios. 10. E, quando viu que sua riqueza era abundante, fugiu com tudo pertence a ele, da casa de Labão, e levou as filhas de Labão para longe do rosto de seu pai, como cativas pela espada, sem dizer-lhe isso. 11. E não somente a Labão Jacó tem feito assim, mas também a mim por 2 vezes enganando a mim, e eu devo ficar em silêncio. 12. Hoje chegou o dia que em meus campos o encontrarei, e vou fazer de acordo com o desejo do meu coração. 13. E voltaram os mensageiros e vieram a Jacó e disseram-lhe: Fomos a teu irmão, Esaú, e dissemos-lhe todas as tuas palavras, e assim. Ele nos respondeu, e eis que ele vem para encontrar-te com 400 homens. 14. Agora, então, vê o que has de fazer, e ora diante de Deus para te livrar dele. 15. Quando ele ouviu as palavras de seu irmão, que ele tinha falado aos seus mensageiros, Jacó teve muito medo e ficou aflito. 16. E Jacó orou ao Senhor, seu Deus, e ele disse: Ó Senhor, Deus de nossos pais, de Abraão e Isaque, tu falaste-me quando eu fui embora da casa de meu pai, dizendo: 17. Eu sou o Senhor Deus de teu pai Abraão e Deus de Isaque, a ti eu darei esta terra e a tua descendência depois de ti, e farei a tua descendência como as estrelas do céu, e tu te estenderás para os 4 lados do céu, e em ti na tua semente abençoarão todas as famílias desta terra. 18. E estabeleceste as tuas palavras, de dar a mim riquezas e crianças e gado, como os desejos do meu coração, de dar a mim tudo o que eu pedi de ti, de modo que eu não tenho falta de nada. 19. E tu depois me disseste: Retorna para teus pais e para a tua terra natal e eu te abençoarei. 20. E agora que eu vim, e tu me livraste de Labão, para cair nas mãos de Esaú, que vai matar-me, juntamente com as mães dos meus filhos. 21. Agora, pois, ó Senhor Deus, livrai-me, peço-te, também das mãos de meu irmão Esaú, porque eu tenho muito medo dele. 22. E se não há justiça em mim, faz isso por causa de Abraão e de meu pai Isaque. 23. Porque eu sei que foi através da tua bondade e da tua misericórdia que eu adquiri essa riqueza. Agora, portanto, eu rogo-te que me livres neste dia com a tua bondade e me respondas. 24. E Jacó cessou de orar ao Senhor, e ele dividiu as pessoas que estavam com ele, com as ovelhas e gado em 2 campos, e ele entregou metade para o cuidado de Dameseque, filho de Eliezer, servo de Abraão, para um acampamento, com seus filhos, e a outra metade ele entregou ao cuidado de seu irmão Elianus, o filho de Eliezer, num acampamento com seus filhos. 25. E ordenou-lhes, dizendo: Guardai-vos a uma distância nos campos, e não fiquem muito perto um do outro, e se vier Esaú a um acampamento e os mates,
o outro campo escapar. 26. E Jacó permaneceu lá durante toda a noite e lhe deu a seus servos instruções sobre as forças e seus filhos. 27. E o Senhor ouviu a oração de Jacó naquele dia, e o livrou Jacó das mãos de seu irmão Esaú. 28. E o Senhor enviou 3 anjos dos anjos do céu, e eles foram diante de Esaú e vieram a ele. 29. E estes anjos apareceram a Esaú e seu povo como 2.000 homens, cavalgando cavalos equipados com todos os tipos de instrumentos de guerra, e que apareceram diante de Esaú e todos os seus homens divididos em 4 arraiais, com 4 chefes para eles. 30. E um desses arraiais avançou e eles encontraram Esaú vindo com 400 homens em direção a seu irmão Jacó. E este acampamento correu para Esaú e seu povo e aterrorizaram-os, e Esaú caiu do cavalo em alarme, e todos os seus homens separaram-se dele naquele lugar, pois ficaram com muito medo. 31. E todo o arraial gritou quando eles fugiram de Esaú, e os homens de guerra responderam, dizendo, 32. Certamente, nós somos os servos de Jacó, o servo de Deus. E quem, então, podem ficar contra nós? E Esaú disse-lhes, ó, meu senhor, que meu irmão Jacó é o seu senhor, que eu não tenho visto por estes 20 anos, e agora que eu tenho neste dia chegado para vê-lo, vocês me tratam dessa forma. 33. E os anjos lhe responderam, dizendo, vive o Senhor, que se não fosse por Jacó teu irmão, que não teríamos deixado um remanescente de ti do teu povo, mas apenas por amor a Jacó que não faremos nada contra eles. 34. E esse arraial levantou-se de Esaú e seus homens e ele foi embora. E Esaú e seus homens tinham já se afastado, quando o segundo arraial veio em direção a ele com todos os tipos de armas. E também fez Esaú e seus homens como o primeiro arraial tinha feito para eles. 35. E, quando as pessoas tinham partido, eis que o terceiro campo veio em sua direção e eles ficaram apavorados. E Esaú caiu do cavalo, e todo o arraial gritou, e disse, certamente nós somos os servos de Jacó, que é o servo de Deus, e quem pode estar contra nós? 36. E Esaú novamente respondeu-lhes, dizendo, ó, meu senhor Jacó e seu senhor é meu irmão, e por 20 anos eu não vi seu rosto e ouvi neste dia que ele estava vindo, eu fui neste dia para encontrá-lo, e vocês me tratam desta maneira? 37. Responderam-lhe eles, e disseram-lhe, como vive o Senhor, que se não fosse por Jacó teu irmão, que não teríamos deixado um remanescente de ti do teu povo, mas apenas por amor a Jacó que não faremos nada contra teus homens. 38. E o terceiro arraial também passou com eles, e ele ainda continuou seu caminho com seus homens para Jacó, quando o quarto arraial veio em direção a ele, e também fez a ele e seus homens como os outros fizeram. 39. E quando Esaú viu o mal que os 4 anjos tinham feito a ele e os seus homens, ele ficou com muito medo de seu irmão Jacó, e ele foi encontrá-lo em paz. 40. E Esaú escondeu o seu ódio contra Jacó, porque ele estava com medo de sua vida por conta de seu irmão Jacó, e porque imaginava que os 4 campos que ele tinha visto antes eram servos de Jacó. 41. E Jacó permaneceu naquela noite com seus servos em seus campos, e resolveu com seus servos de dar a Esaú um presente de tudo o que tinha com ele, e de todos os seus bens. E Jacó levantou-se de manhã, ele e os seus homens, e eles escolheram de entre o gado um presente para Esaú. 42. E este é o valor do presente, que escolheu Jacó do seu rebanho para dar ao seu irmão Esaú. E ele selecionou 240 cabeças dos rebanhos, e ele selecionou dos camelos e jumentos 30 cada um. E escolheu 50 vacas. 43. E meteu-os em 10 rebanhos, e ele colocou cada espécie por si só, e entregou nas mãos de 10 dos seus servos, cada rebanho à parte. 44. E ordenou-lhes, e disse-lhes, guardai-vos a uma distância um de cada outro, e coloquem um espaço entre os bandos, e quando Esaú e aqueles que estão com ele vos encontrarem e perguntar-lhe, dizendo, de quem és, e para onde vocês vão, e a quem pertence tudo isso diante de vocês, vocês devem dizer-lhes, nós somos servos de Jacó, e nós vimos para encontrar Esaú em paz, e eis que Jacó vem atrás de nós. 45. E aquilo que está diante de nós é um presente enviado de Jacó a seu irmão Esaú. 46. E, se vos disserem, por que se deixa atrasar atrás de você, de vir ao encontro de seu irmão e ver seu rosto, então vocês devem dizer-lhes, certamente,
ele vem atrás com a alegria de encontrar seu irmão, pois ele disse: vou satisfazê-lo com o presente que preparei para ele, e depois disso vou ver seu rosto, e porventura ele me aceitará. 47. Assim, todo o presente passou para as mãos dos seus servos, e foram adiante dele naquele dia. E ele passou aquela noite com os seus campos, junto da fronteira do ribeiro de Jaboque. E ele levantou-se à meio da noite, e ele tomou suas mulheres e servos, suas empregadas, e todos pertencentes a ele. E ele naquela noite passou-os sobre o ribeiro de Jaboque. 48. E quando ele passou todos pertencentes a ele sobre o riacho, Jacó foi deixado por si mesmo, e um homem se encontrou com ele. E ele lutou com ele naquela noite até o romper do dia, e a juntura da coxa de Jacó foi tocada por lutar com ele. 49. E ao romper do dia, o homem deixou Jacó lá, e abençoou e foi embora. E Jacó passou o ribeiro no raiar do dia, e ele parou em cima de sua coxa. 50. O sol levantou sobre ele quando tinha passado o ribeiro, e veio até o local de seu gado e crianças. 51. E foram até o meio-dia, e enquanto eles estavam indo com o presente foi passando adiante deles. 52. E Jacó levantou os olhos e olhou, e eis que Esaú estava a uma distância, vindo juntamente com muitos homens, cerca de 400. E Jacó teve muito medo de seu irmão. 53. E Jacó apressou-se e dividiu os seus filhos, as suas esposas e suas servas, e sua filha Diná, e ele colocou em uma caixa, e entregou-a nas mãos de seus servos. 54. E ele passou diante de seus filhos e esposas para encontrar seu irmão, e ele se inclinou para o chão. E ele se inclinou 7 vezes até que ele se aproximou de seu irmão, e Deus fez Jacó encontrar graça diante de Esaú e seus homens, pois Deus tinha ouvido a oração de Jacó. 55. E o medo de Jacó e seu terror caiu sobre o seu irmão Esaú, porque Esaú tinha muito medo de Jacó pelo que os anjos de Deus tinham feito a Esaú, e a ira de Esaú contra Jacó se tornou em bondade. 56. E, quando Esaú viu Jacó correndo em sua direção, ele também correu em direção a ele, e ele o abraçou, e ele caiu sobre o seu pescoço, e eles se beijaram e choraram. 57. E Deus colocou medo e bondade para com Jacó nos corações dos homens que vieram com Esaú, e também beijaram Jacó e o abraçaram. 58. E também Elifaz, filho de Esaú, com seus 4 irmãos, filhos de Esaú, choravam com Jacó, e beijaram-no e abraçaram-no, pois o medo de Jacó tinha caído sobre eles todos. 59. E Esaú levantou os olhos e viu as mulheres com seus filhos, os filhos de Jacó, andando atrás de Jacó e curvando-se ao longo da estrada para Esaú. 60. E disse Esaú a Jacó: quem são estes contigo, meu irmão? São eles os teus filhos ou teus servos? E respondeu Jacó a Esaú e disse: eles são meus filhos que Deus graciosamente tem dado a teu servo. 61. E, enquanto Jacó estava falando com Esaú e seus homens, Esaú viu todo o acampamento, e ele disse a Jacó: de onde vem que tem obtido todo o campo que eu encontrei ontem à noite? E Jacó disse: para achar graça aos olhos de meu senhor, isso é o que Deus graciosamente deu a teu servo. 62. E o presente chegara antes de Esaú, e Jacó o pressionou, dizendo: peço-te que aceites o presente que eu trouxe ao meu senhor. E Esaú disse: por que seria esse o meu propósito? Guarda o que tens para ti mesmo. 63. E Jacó disse: compete-me dar tudo isso, já que tenho visto o teu rosto, que tu ainda vives em paz. 64. E Esaú recusou aceitar o presente, e Jacó disse-lhe: rogo-te, meu senhor, se agora tenho achado graça aos teus olhos, aceita o presente da minha mão, porque eu tenho preparado, pois vi o teu rosto, como se tivesse visto o rosto de Deus, e te alegrastes comigo. 65. E Esaú tomou o presente, e Jacó também deu a Esaú prata e ouro e obélio. 66. E Esaú dividiu o gado que estava no campo, e ele deu a metade para os homens que tinham vindo com ele, pois eles tinham vindo a soldo, e a outra metade ele entregou nas mãos de seus filhos. 67. E a prata e ouro e obélio deu nas mãos de Elifaz, seu filho mais velho. E Esaú disse a Jacó: vamos permanecer contigo, e vamos lentamente ao longo do caminho contigo até que venhas à minha casa comigo, para que possamos habitar juntos. 68. E Jacó respondeu seu irmão e disse: eu faria como meu senhor fala a mim, mas meu senhor sabe que estes filhos são tenros,
e os rebanhos com seus jovens que estão comigo, e teremos de ir devagar, pois se eles foram rapidamente todos eles morrerão, pois tu conheces o seu peso e sua fadiga. 69. Portanto, que meu senhor passe adiante de seu servo, e eu irei lentamente por causa das crianças e do rebanho, até que eu volte para a casa de meu senhor em Seir. 70. E disse Esaú a Jacó: vou colocar contigo algumas das pessoas que estão comigo para cuidar de ti na estrada, e levar a tua fadiga e fardo. E ele disse: não seja assim, meu senhor, se eu achei graça aos teus olhos. 71. E eu irei a ti a Seir, habitaremos ali como tu falaste, vai tu, pois, e em seguida te seguirei com meu povo. 72. E Jacó disse isso a Esaú, a fim de demover Esaú e seus homens de irem com ele, para que Jacó depois pudesse ir para a casa de seu pai, para a terra de Canaã. 73. E Esaú ouviu a voz de Jacó, e Esaú voltou com os 400 homens que estavam com ele em seu caminho a Seir. E Jacó, e todos pertencentes a ele foram nesse dia até a extremidade da terra de Canaã, em suas fronteiras, e lá permaneceram algum tempo. Capítulo 33. Jacó vai para Siquém, e o príncipe Siquém humilha Diná. 1. E em algum tempo depois, Jacó afastou-se das fronteiras da terra, e ele veio para a terra de Xalém, que é a cidade de Siquém, que está na terra de Canaã, e ele descansou em frente da cidade. 2. E ele comprou uma parcela do campo, dos filhos de Amor, o povo da terra, por 5 siclos. 3. E Jacó construiu para si uma casa, e armou ali a sua tenda, e ele fez currais para o seu gado, e chamou o nome daquele lugar de Sucote. 4. E Jacó permaneceu em Sucote 1 ano e 6 meses. 5. Naquele tempo, algumas das mulheres dos habitantes da terra foram à cidade de Siquém para dançar e alegrar-se com as filhas dos habitantes da cidade, e, quando partiram, Raquel e Lia, as esposas de Jacó com suas famílias, também foram para contemplar a alegria das filhas da cidade. 6. E Diná, filha de Jacó, também foi junto com elas e viu as filhas da cidade, e eles ficaram lá diante dessas filhas, enquanto todas as pessoas da cidade estavam de pé por eles assistindo seus regozijos, e todas as grandes pessoas da cidade estavam lá. 7. E Siquém, filho de Amor, o príncipe da terra, também estava lá para ver elas. 8. E Siquém viu Diná, filha de Jacó, sentada com sua mãe diante das filhas da cidade, e da jovem ele se agradou muito, e ele então perguntou a seus amigos e seu povo, dizendo: de quem é a filha que está entre as mulheres, a quem eu nunca vi nesta cidade? 9. E eles disseram-lhe: certamente esta é a filha de Jacó, filho de Isaque, o hebreu, que habita na cidade por algum tempo. E quando foi noticiado que as filhas da terra iam saindo para se alegrar, ela foi com a mãe e suas servas para sentar-se entre elas como vês. 10. E Siquém viu Diná, filha de Jacó, e quando ele olhou para ela, sua alma pegou-se a Diná. 11. E enviou e a tomou pela força. E Diná chegou à casa de Siquém, e ele agarrou-a com força e se deitou com ela e humilhou-a. E ele a amava muito e colocou-a em sua casa. 12. E eles vieram e disseram a coisa a Jacó. E quando Jacó soube que Siquém tinha contaminado a Diná, sua filha, Jacó enviou 12 de seus servos para buscar Diná à casa de Siquém. E foram, e chegaram à casa de Siquém, para tirar Diná de lá. 13. E quando chegaram Siquém, saiu a eles com os seus homens e os expulsaram. E ele não os deixaram chegar diante de Diná. Mas Siquém estava sentado com Diná beijando e abraçando-a diante de seus olhos. 14. E os servos de Jacó voltaram e disseram-lhe, falando: quando chegamos, ele e seus homens nos afastaram para longe, e, assim, fez Siquém a Diná diante de nossos olhos. 15. E Jacó sabia que Siquém havia contaminado a sua filha, mas ele não disse nada, e seus filhos estavam alimentando o gado no campo, e Jacó permaneceu em silêncio até seu retorno. 16. E antes de seus filhos chegarem em casa, Jacó enviou 2 donzelas filhas de seus servos para cuidar de Diná na casa de Siquém, e permanecer com ela. E Siquém enviou 3 de seus amigos para seu pai Amor, filho de Shidequim, filho de Pered, dizendo: confirma esta donzela por esposa. 17. E Amor, o filho de Shidequim, o heveu, chegou à casa de seu filho em Siquém e sentou-se diante dele. E Amor disse a seu filho, Siquém: não há então nenhuma mulher entre as filhas do teu povo, para que tu queiras levar uma mulher hebreia que não é do teu povo. 18. E Siquém disse a ele: apenas ela me agrada a mim, porque ela é agradável aos meus olhos,
E Amor fez conforme a palavra de seu filho, pois ele era muito amado por ele. 19. E saiu Amor a Jacó para partilhar com ele sobre esse assunto. E quando ele tinha ido embora da casa de seu filho Siquém, antes de vir para Jacó para falar a ele, eis que os filhos de Jacó tinham vindo do campo, e ouviram a coisa que Siquém, filho de Amor, tinha feito. 20. E os homens ficaram muito indignados por sua irmã, e todos eles retornaram para casa cheios de raiva, a tempo de recolher o seu gado. 21. E eles vieram e se sentaram diante de seu pai e falaram-lhe cheios de ira, dizendo: certamente a morte se deve a este homem e a sua família, porque o Senhor Deus da terra inteira ordenou a Noé e seus filhos ao homem nunca roubasse nem cometesse adultério. Agora esse quem tem fornicado, devastado e comprometido nossa irmã, e não há de todas as pessoas da cidade quem falasse uma palavra de condenação para com ele. 22. Certamente tu sabes, entendes que a sentença de morte é justa para Siquém, e para o seu pai, e para toda a cidade por conta da coisa que ele fez. 23. E enquanto eles estavam falando diante de seu pai neste assunto, eis que Amor, o pai de Siquém, veio falar com Jacó as palavras de seu filho sobre Diná. E ele se sentou diante de Jacó e perante os seus filhos. 24. E Amor falou-lhes, dizendo: a alma de meu filho Siquém almeja a tua filha. Peço-vos que me deis para uma esposa e case com a gente. Dai-nos, pois, os teus filhos e nós te daremos as nossas filhas, e venham morar conosco em nossa terra e nós seremos como o povo na terra. 25. Porque a nossa terra é muito extensa, por isso habitem e se estabeleçam nela e obtenham bens e façam conforme o que vocês desejam, e que ninguém fale contra vocês. 26. E Amor terminou de falar a Jacó e seus filhos, e eis Siquém, seu filho, veio depois dele, e ele sentou-se diante deles. 27. E Siquém falou antes de Jacó e seus filhos, dizendo: que eu ache graça aos teus olhos para que me des tua filha, e tudo o que falares, eu vou fazer por ela. 28. Peça-me abundância de dote e presentes, e te darei, e tudo o que me disseres, eu vou fazer, e quem quer que seja que se rebelar contra as tuas ordens, ele morrerá. Apenas dá-me a donzela por esposa. 29. E Simeão e Levi responderam a Amor e Siquém, seu filho, enganosamente, dizendo: tudo o que tens falado nos vamos fazer por ti. 30. E eis que nossa irmã está na tua casa, mas fica longe dela até que consultemos o nosso pai Isaque quanto a este assunto, pois podemos fazer nada sem o seu consentimento. 31. Pois ele conhece os caminhos de nosso pai Abraão, e tudo o que ele disser a nós iremos fazer, e não vamos esconder nada de ti. 32. E Simeão e Levi falaram isto a Siquém, e seu pai, a fim de encontrar um pretexto para procurem o conselho do que deveria ser feito a Siquém e a sua cidade nesta matéria. 33. E quando Siquém e seu pai ouviram as palavras de Simeão e Levi, pareceu bem à vista deles, e Siquém e seu pai saíram para ir para casa. 34. E quando eles tinham ido embora, os filhos de Jacó conspiraram sobre seu pai, falando: eis que nós sabemos que a morte é justa a esses iníquos e para a sua cidade, porque eles transgrediram o que Deus tinha ordenado a Noé e seus filhos e a sua descendência depois deles. 35. E também Siquém fez tal coisa a nossa irmã Diná, profanando-a. Tal vileza nunca deve ser feita entre nós. 36. Agora, pois, vejamos o que fazer, e procuremos conselho e pretexto do que deve ser feito a eles, a fim de matar todos os habitantes desta cidade. 37. E Simeão disse-lhes: eis aqui um bom conselho para ti. Diga a eles para circuncidar todos os homens entre eles como nós somos circuncidados, e se não quiserem fazer isso, devemos tomar nossa filha deles e ir embora. 38. E, se o consentirem fazer isso e o executarem, então, quando eles estiverem afundados de dor, iremos atacá-los com as nossas espadas quando menos esperarem, e matar todo homem entre eles. 39. E o conselho de Simeão lhe agradou, e Simeão e Levi resolveram fazer como fora proposto. 40. E na manhã seguinte, Siquém e Amor seu pai vieram de novo a Jacó e seus filhos, para falar a respeito de Diná, e ouvir a resposta que os filhos de Jacó dariam às suas palavras. 41. E os filhos de Jacó falaram enganosamente a eles, dizendo: nós falamos a nosso pai Isaque todas as tuas palavras, e tuas palavras agradaram a ele. 42. Mas ele falou para nós, dizendo: assim fez Abraão, seu pai, lhe ordenou da parte de Deus, Senhor de toda a terra,
de que qualquer homem que não é de seus descendentes que queira tomar uma de suas filhas, fará com que todos os homens que lhe pertencem a ele, sejam circuncidados, como estamos nós mesmos circuncidados, e então nós poderemos dar-lhe a nossa filha para sua mulher. 43. Agora, temos te dado a conhecer todos os nossos caminhos que nosso Pai falou para nós, pois não podemos fazer isso que nos falaste a nós, de dar a nossa filha a um homem não circuncidado, para que isso não traga desgraça para nós. 44. Mas iremos consentir com vocês, e lhe daremos a nossa filha, e nós também tomaremos as vossas filhas, e habitaremos entre vocês e seremos um só povo como vocês falaram. Se vocês nos ouvirem a nós, e consentirem ser como nós, circuncidando todos os homens pertencentes a vocês, assim como nós somos circuncidados. 45. E se vocês não derem ouvidos a nós, para que cada homem seja circuncidado como estamos circuncidados, como já se ordenou, então iremos a vocês, e levaremos a nossa filha de vocês e iremos embora. 46. E Siquém e seu pai Amor ouviram as palavras dos filhos de Jacó, e a coisa agradou muito, e Siquém e seu pai Amor apressaram-se a fazer a vontade dos filhos de Jacó, pois Siquém gostava muito de Diná, e sua alma estava voltada para ela. 47. E Siquém e seu pai Amor apressaram-se e foram para a porta da cidade, e reuniram todos os homens de sua cidade e falaram-lhes as palavras dos filhos de Jacó, dizendo: 48. Chegamos a esses homens, os filhos de Jacó, e falamos-lhes sobre a sua filha, e estes homens consentirão fazer de acordo com os nossos desejos, e eis que a nossa terra é de grande extensão, e eles irão morar na mesma, e negociarão nela, e seremos um povo. Vamos tomar as suas filhas, e nossas filhas, vamos dar-lhes para esposas. 49. Mas só nesta condição estes homens consentirão em fazer isso, que todos os homens entre nós se devem circuncidar, como eles são circuncidados, como seu Deus lhes ordenou, e quando tivermos feito de acordo com as suas instruções para sermos circuncidados, então eles vão morar entre nós, juntamente com seu gado e posses, e seremos como povo com eles. 50. E, quando todos os homens da cidade ouviram as palavras de Siquém e seu pai Amor, então todos os homens de sua cidade se agradaram com esta proposta, e eles obedeceram para serem circuncidados, pois Siquém e seu pai Amor eram muito estimados por eles, sendo os príncipes da terra. 51. E no dia seguinte, Siquém e Amor seu pai levantaram-se de manhã cedo, e eles reuniram todos os homens de sua cidade no meio da cidade, e chamaram os filhos de Jacó para circuncidar todos os homens pertencentes a eles naquele dia e no próximo. 52. E eles circuncidaram Siquém e Amor seu pai, e os 5 irmãos de Siquém, e então cada um se levantou e foi para casa, pois isso vinha do Senhor contra a cidade de Siquém, e da parte do Senhor foi o conselho de Simeão nesta matéria, a fim de que o Senhor entregasse a cidade de Siquém nas mãos dos 2 filhos de Jacó. Capítulo 34. A perfídia de Siquém. Simeão e Levi vingam a honra de Diná. 1. E o número de todos os homens que foram circuncidados foi de 246 e as crianças. 2. Mas Shidequim, filho de Pered, o pai de Amor, e seus 6 irmãos, não quiseram ouvir Siquém e seu pai Amor, e eles não foram circuncidados, pois a proposta dos filhos de Jacó era repugnante à vista deles. Eles se enfureceram pelas pessoas da cidade não terem dado ouvidos a eles. 3. E na noite do 2º dia, eles encontraram 8 crianças pequenas que não haviam sido circuncidados, pois suas mães tinham os escondido de Siquém e seu pai Amor, e dos homens da cidade. 4. E Siquém e seu pai Amor mandaram trazê-los diante deles, para que fossem circuncidados, quando Shidequim e seus 6 irmãos saltaram para eles com suas espadas, e procuraram feri-los. 5. E ameaçaram matar também Siquém, a seu pai Amor e Diná com eles em conta desta questão. 6. E disse-lhes: o que é essa coisa que vocês fizeram? Não existem mulheres entre as filhas de seus irmãos, os cananeus, para que pretendam levar até vós filhas dos hebreus, a quem vós nunca conhecestes antes, e vão fazer este ato que nossos pais nunca ordenaram. 7. E se vocês prosperarem nisto que intentam? E o que vão vocês responder neste caso a seus irmãos, os cananeus, que virão amanhã e pedir contas em relação a isso? 8. E se o vosso ato não aparecer justo e bom à sua vista,
o que vão fazer para salvar suas vidas, e o que farei eu para salvar nossas vidas, por não o terem dado ouvidos à nossa voz. 9. E se os habitantes da terra e todos os seus irmãos, os filhos de Eão, ouvirem de vosso ato, e disserem: 10. Por conta de uma mulher hebraica fez Siquém e Hamor seu pai, e todos os moradores da sua cidade, rebeldes e conforme ao que seus ancestrais nunca lhes ordenaram, para onde então vocês vão voar, onde se esconderão de vossa vergonha, todos seus dias diante de seus irmãos, os habitantes da terra de Canaã. 11. Agora, pois, não podemos suportar se essa coisa que você fez contra nós, nem também não seremos sobrecarregados com este jugo sobre nós que os nossos antepassados não nos ordenaram. 12. Eis que amanhã iremos e juntaremos todos os nossos irmãos, os irmãos cananeus que habitam a terra com todos nós, para ferir vocês e todos aqueles que confiarem em vocês, de forma que fique um remanescente deixado de vocês ou deles. 13. E, quando Hamor e Siquém, seu filho e todo o povo da cidade ouviram as palavras de Siquém e seus irmãos, eles ficaram com medo de suas palavras e temeram, e eles arrependeram-se do que tinham feito. 14. E Siquém e seu pai Hamor responderam a seu pai Siquém e seus irmãos, e disseram-lhes: todas as palavras que vocês falaram a nós são verdadeiras. 15. Agora não digam, nem imaginem em vossos corações, que por conta do amor dos hebreus se fez uma coisa que os nossos antepassados não nos ordenaram. 16. Mas, porque vimos que não era sua intenção e vontade de aderir aos nossos desejos sobre tomar a sua filha como nossa, exceto nesta condição, por isso, ouvimos as suas vozes e fizemos esse ato que vocês sabem, a fim de alcançar o nosso desejo da parte deles. 17. E quando tivermos obtido nosso pedido deles, vamos, então, voltar a eles e fazer-lhes o que você diz a nós. 18. Nós te suplicamos então, que esperem até nossa carne estar curada e novamente se tornar forte, e nós, então, iremos a uma contra eles, a fazer-lhes o que está nos vossos corações e no nosso. 19. E Diná, filha de Jacó, ouviu todas estas palavras que Siquém e seus irmãos tinham falado, e o que Hamor e Siquém, seu filho e as pessoas de sua cidade lhes responderam. 20. E ela se apressou e mandou uma de suas criadas, que seu pai tinha enviado para cuidar dela na casa de Siquém, a Jacó seu pai e seus irmãos, dizendo: 21. Assim fez Siquém e seus irmãos se aconselham sobre vocês, e assim fez Hamor e Siquém e as pessoas da cidade a responder-lhes. 22. E Jacó ouviu estas palavras, ficou cheio de ira, e sua ira se acendeu contra eles. 23. E Simeão e Levi jurou e disse: vive o Senhor, o Deus de toda a terra, que desta vez amanhã não haverá um remanescente deixado em toda a cidade. 24. E 20 jovens que tinham se ocultado e que não eram circuncidados, lutaram contra Simeão e Levi, e Simeão e Levi mataram 18 deles, e 2 deles fugiram e escaparam para alguns poços de cal, que estavam na cidade, e Simeão e Levi procuraram por eles, mas não conseguiram encontrá-los. 25. E Simeão e Levi persistiram em ir até a cidade, e matar todas as pessoas da cidade no fio da espada, mas ninguém os deixaram ir. 26. E houve uma grande consternação no meio da cidade, e o grito do povo da cidade subia ao céu, e todas as mulheres e as crianças gritaram em voz alta. 27. E Simeão e Levi despedaçaram toda a cidade, não deixaram nenhum homem permanecer em toda a cidade. 28. E eles mataram Hamor e Siquém, seu filho, no fio da espada, e eles trouxeram Diná da casa de Siquém. 29. E os filhos de Jacó foram, e voltaram, e chegaram aos mortos e saquearam todas as suas propriedades, que estavam na cidade e no campo. 30. E enquanto eles estavam tomando o despojo, 300 homens levantaram-se e jogaram pó para eles e os feriram com pedras. E Simeão voltou-se para eles e matou todos eles ao fio da espada, e Simeão retornou antes de Levi, e foi para a cidade. 31. E eles levaram suas ovelhas e os seus bois e seu gado, e também o restante das mulheres e os pequeninos, e eles levaram tudo com eles. E eles abriram a porta e saíram e vieram a seu pai Jacó. 32. E quando Jacó viu tudo o que tinham feito à cidade, e viu o despojo que tomaram deles, Jacó ficou muito zangado com eles. E Jacó disse-lhes: que é isto que vocês me fizeram?
Eis que obtive descanso entre os habitantes da terra cananeia, e nenhum deles mexeu comigo. 33. E agora vocês me fizeram odioso aos olhos dos habitantes da terra, entre os cananeus e os perizeus, e eu sou pequeno em números, e todos eles se juntarão contra mim e nos matarão quando ouvirem falar de vosso trabalho, com seus irmãos, e eu e minha casa seremos destruídos. 34. E Simeão e Levi e todos os seus irmãos com eles responderam seu pai Jacó e disseram-lhe: Eis que nós vivemos na terra, e Siquém fez isso para a nossa irmã. Por que te calaste tu em tudo que Siquém tem feito? E deve ele tratar a nossa irmã como a uma prostituta nas ruas. 35. E o número de mulheres que Simeão e Levi levaram cativas da cidade de Siquém, que eles não mataram, era de 85, que não tinham conhecido o homem. 36. E entre eles estava uma jovem donzela de bela aparência e bem favorecida, cujo nome era Buná, e Simeão tomou-a como mulher. E o número de homens que levaram cativos e não mataram, era de 47 homens, e o resto eles mataram. 37. E todos os homens e mulheres jovens que Simeão e Levi tinham tomado cativos da cidade de Siquém, foram servos dos filhos de Jacó e de seus filhos depois deles, até o dia dos filhos de Jacó saírem da terra do Egito. 38. E, quando Simeão e Levi haviam saído da cidade, os dois jovens que foram deixados, que se ocultaram na cidade, e não morreram entre as pessoas da cidade, levantaram-se, e esses jovens entraram na cidade e caminharam, e encontraram a cidade desolada, sem homens, e cheia de choro das mulheres. E esses jovens gritaram e disseram: Eis que este é o mal que os filhos de Jacó, do hebreu, fizeram a esta cidade, destruindo hoje uma das cidades cananeias, sem nunca terem temido por suas vidas em toda a terra de Canaã. 39. E estes homens saíram da cidade e foram para a cidade de Tapenache, e eles foram lá e disseram aos habitantes de Tapenache tudo o que lhes havia acontecido, e tudo que os filhos de Jacó tinham feito à cidade de Siquém. 40. E a informação chegou a Jazube, rei de Tapenache, e enviou homens para a cidade de Siquém para ver aqueles jovens, pois o rei não acreditava neles neste assunto, dizendo: Como podem dois homens devastar uma cidade tão grande como Siquém? 41. E os mensageiros de Jazube voltaram e disseram-lhe, dizendo: Fomos até a cidade, e ela está destruída, não há um homem ali, só as mulheres chorando, nem há qualquer rebanho ou gado lá, pois tudo o que havia na cidade, os filhos de Jacó levaram. 42. E Jazube espantou-se, dizendo: Como podem dois homens fazer tal coisa, para destruir assim uma cidade grande? E não houve um homem capaz de enfrentá-los. 43. Pois, desde os dias de Nimrod que se viu tal coisa, e nem mesmo na mais remota época, se viu como ocorrido. E Jazube, rei de Tapenache, disse ao seu povo: Sejam corajosos e vamos lutar contra estes hebreus, e fazer-lhes como eles fizeram à cidade, e vamos vingar a causa do povo da cidade. 44. E Jazube, rei de Tapenache, consultou seus conselheiros sobre este assunto, e seus conselheiros disseram-lhe: Não queiras tu sozinho prevalecer sobre os hebreus, pois devem ser poderosos para fazer este trabalho contra toda a cidade. 45. Se dois deles assolaram a cidade inteira, e ninguém se levantou contra eles, certamente, se tu queres ir contra eles, todos eles vão se levantar contra nós para nos destruir na mesma. 46. Mas, se tu queres, apela para todos os reis que nos cercam, até que eles estejam unidos, então nós iremos com eles e lutaremos contra os filhos de Jacó, e tu prevalecerás contra eles. 47. E Jazube ouviu as palavras de seus conselheiros, e as palavras agradaram a ele, e assim ele fez. E Jazube, rei de Tapenache, apelou para todos os reis dos amorreus, que são vizinhos de Siquém em Tapenache, dizendo: 48. Subam comigo e me ajudem, e vamos ferir Jacó, o hebreu e todos os seus filhos, e destruí-los da face da terra, pois assim eles fizeram a cidade de Siquém, e você não sabem disso. 49. E todos os reis dos amorreus ouviram o mal que os filhos de Jacó haviam feito à cidade de Siquém, e eles ficaram muito impressionados com eles. 50. E os 7 reis dos amorreus juntaram todos os seus exércitos, cerca de 10.000 homens com espadas desembainhadas, e vieram para lutar contra os filhos de Jacó. E Jacó ouviu que os reis dos amorreus se reuniram para lutar contra seus filhos, e Jacó ficou muito medo e angustiado. 51.
E Jacó exclamou contra Simeão e Levi, dizendo: Que é isto que vocês fizeram? Porque vocês me feriram, para trazer contra mim todos os filhos de Canaã, para destruir a mim e a minha casa. Pois eu estava em repouso, eu e também minha família, e vocês fizeram isso comigo, e provocaram os habitantes da terra contra mim com o vosso ato. 52. E Judá respondeu a seu pai, dizendo: Foi em vão que meus irmãos Simeão e Levi mataram todos os habitantes de Siquém. Certamente que não, porque Siquém havia humilhado a nossa irmã, e transgrediu o mandamento que nosso Deus deu a Noé e seus filhos, pois Siquém tomou a nossa irmã pela força, e cometeu adultério com ela. 53. E Siquém fez todo esse mal, e nenhum dos habitantes de sua cidade contendeu com ele, dizendo: Por que queres tu fazer isso? Certamente, por causa disto, meus irmãos foram e feriram a cidade, e o Senhor a entregou em suas mãos, porque os seus habitantes tinham transgredido as ordens do nosso Deus. É então por nada que eles têm feito tudo isso. 54. E agora, porque tens medo ou te angustias, e porque estás tu descontente com meus irmãos, e porque é que a tua ira se acendeu contra eles? 55. Certamente, Deus nosso, que entregou em sua mão a cidade de Siquém e de seu povo, ele vai também entregar em nossas mãos todos os reis cananeus que estão vindo contra nós, e nós fazemos-lhes como meus irmãos fizeram a Siquém. 56. Agora fica tranquilo sobre eles e joga fora teus medos, mas confia no Senhor, nosso Deus, e ora a Ele para nos ajudar e nos livrar, e entregar nossos inimigos em nossas mãos. 57. E Judá chamou um dos servos de seu pai: Vai agora e vê onde os reis que estão vindo contra nós estão acampados com os seus exércitos. 58. E o servo foi e olhou de longe, e subiu em frente ao monte Sião, e viu todos os campos dos reis que estavam nos campos, e ele voltou a Judá e disse: Eis que os reis estão situados no campo com todos os seus campos, um povo muito numeroso, como a areia na praia do mar. 59. Então disse Judá a Simeão e Levi, e a todos os seus irmãos: Sejam valentes e filhos de valor, pois o Senhor nosso Deus é conosco. Não tenham medo deles. 60. Fique firme cada homem cingido, com as suas armas de guerra, seu arco e sua espada, e vamos e lutemos contra estes homens não circuncidados, e o Senhor é nosso Deus, Ele nos livrará. 61. E levantaram-se, cada um cingido com as suas armas de guerra, grandes e pequenos, 11 filhos de Jacó, e todos os servos de Jacó com eles. 62. E todos os servos de Isaque que estavam com Isaque, em Hebrom, veio a eles equipados com todos os tipos de instrumentos de guerra, e os filhos de Jacó e seus servos, sendo 112 homens, foram para encontrar estes reis, e Jacó também foi com eles. 63. E os filhos de Jacó enviaram a seu pai Isaque, filho de Abraão, em Hebrom, e Quireat-Arba, dizendo: 64. Ore, nós te pedimos, por nós ao Senhor nosso Deus, para nos proteger das mãos dos cananeus, que estão vindo contra nós, e para entregá-los em nossas mãos. 65. E Isaque, filho de Abrão, orou ao Senhor por seus filhos, e disse: Ó Senhor Deus, tu prometeste a meu pai, dizendo: Eu multiplicarei a tua descendência como as estrelas do céu, e tu também me prometeste, e ouvimos a tua palavra. E agora eis que os reis de Canaã estão vindo juntos, para fazer a guerra com os meus filhos, porque eles não provocaram esta violência. 66. Agora, pois, ó Senhor Deus, o Deus de toda a terra, destrói, peço-te, o conselho desses reis para que eles não possam lutar contra meus filhos. 67. E espanta os corações destes reis e seus povos com o terror dos meus filhos e derruba o seu orgulho, e que elas se retirem para longe dos meus filhos. 68. E com tua mão poderosa e braço estendido livra meus filhos e os que estão juntos deles, pois força e poder estão em tuas mãos para fazer tudo isso. 69. E os filhos de Jacó e de seus servos avançaram para estes reis, e eles confiavam no Senhor, seu Deus, e enquanto eles estavam indo, Jacó, seu pai, também orou ao Senhor e disse: Ó Senhor Deus, Deus poderoso e exaltado, que reina desde os dias da antiguidade, até agora e para sempre. 70. Tu és o que faz as guerras e as faz cessar, na tua mão está o poder de exaltar e humilhar, que a minha oração possa ser aceitável diante de ti, que tu me acolhas com tuas misericórdias,
para espantar os corações destes reis e seus povos com o terror de meus filhos, e aterrorizá-los em seus campos, e com a tua grande bondade, livra aqueles que depositam em ti toda a sua confiança, pois tu és quem podes entregá-los a nós e reduzir nações debaixo do nosso poder. Continua.